Olá, bem-vindos à nossa unidade 12 do nosso curso de Primeiros Socorros. Nessa 12ª unidade falaremos sobre desmaio e convulsão. Para você que presta atendimento para um idoso ou para uma criança, esses são assuntos de extrema importância, pois sabemos que são populações ou faixas da nossa população extremamente suscetíveis a esse tipo de acidentes. E é muito importante que você esteja habilitado, que você tenha o conhecimento para prestar o socorro, para prestar os primeiros socorros a essa vítima. Então vamos lá, desmaio. Como é qualificado um desmaio? O que é um desmaio? O desmaio é uma perda súbita, temporária, repentina da consciência. Pode levar a uma diminuição da circulação sanguínea e de uma baixa oxigenação cerebral. Ou seja, ele acontece de forma súbita, inesperada, geralmente é rápido, só que nesse período, onde a pessoa perde momentaneamente o nível de consciência, ela diminui a circulação sanguínea e pode estar diminuindo a oxigenação no cérebro. Como nós sabemos, nosso sistema nervoso central necessita avidamente de oxigênio e uma perda por mais de 3 minutos de oxigênio ou de oxigenação cerebral pode trazer danos reversíveis. Então é importante que você esteja qualificado e saiba como agir nesses casos. As principais causas do desmaio. O que pode levar a um desmaio? As principais causas são hipoglicemia, já falamos sobre hipo e sobre hiper. O que viria a ser hipo? Baixa, pouca, diminuição. Glicemia, açúcar. Então, uma quantidade diminuta de açúcar circulante, ou seja, uma queda dos níveis glicêmicos, principalmente em quem já tem ou quem já é um diabético crônico que faz acompanhamento, tratamento, uso de insulina ou de medicação, isso pode acontecer. E acontece com mais frequência do que imaginamos. Então é muito importante que você saiba que esse quadro pode acarretar um desmaio. Também cansaço extremo, fome, nervosismo, agitação, emoções súbitas. Ganhei na Mega Sena, desmaiei. Só desmaio, mas volte rápido, tá, gente? Sustos, acidentes, principalmente os que envolvem perda sanguínea. Então sabemos que grandes traumas, onde você pode ter perda sanguínea, trauma do tórax ou uma concussão, como uma batida da cabeça ou com um trauma, pode também causar desmaios e perda de consciência momentânea. Mudança súbita de posição, principalmente do deitado para o sentado ou do sentado para em pé. É o que nós chamamos de lipotímia postural, ou seja, você faz uma mudança de postura muito rápida, isso pode desencadear para uma perda de consciência momentânea. E também ambientes extremamente fechados, quentes e problemas cardíacos relacionados à bradicardia, ou seja, uma baixa frequência cardíaca, uma baixa oxigenação pode também levar a desmaios. Quais são os sinais do desmaio? Como falamos, ele acontece de forma súbita e inesperada, mas muitas vezes ele apresenta alguns sinais. Algo que venha dizer, alô, está acontecendo, estou chegando, preste atenção, me ajude. Fraqueza, suor frio e abundante, principalmente nas mãos e na fronte, náuseas, vômitos inesperados, palidez. Como nós já vimos, coloração da pele e palidez é uma pele que fica subitamente mais branca do que o normal, perde a sua coloração. A visão turva, embaçada, hipotensão arterial com nível pressórico muito baixo, baixa frequência respiratória com uma dificuldade ou diminuição dos movimentos respiratórios, as extremidades, mãos e pés frias e transpirando excessivamente, como já falamos, e também tontura e, consequentemente, dessa tontura, a queda. Que sabemos que, principalmente numa pessoa idosa, a queda da própria altura pode desencadear em fraturas severas devido a algumas doenças crônicas como a osteoporose. Bem, voltamos ao nosso manual de primeiros socorros que foi fornecido pelo Núcleo de Biossegurança do Hospital Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Já falamos sobre ele em algumas aulas e vamos apresentar agora algumas classificações e alguns cuidados relacionados a esse manual para o desmaio. Se a pessoa apenas começou a desfalecer, ou seja, se a pessoa conseguiu avisar que ela teve essa fraqueza, que ela teve essa sensação de queda e você consegue ajudá-la antes que ocorra a queda, o que você deve fazer? Coloque-a sentada numa cadeira, coloque suas pernas levemente abertas, abaixe a cabeça dessa pessoa de maneira que a cabeça fique abaixo do nível dos joelhos, pressione um pouco até que ela comece a reestabelecer a sua visão normal, a sua sensação de tônus muscular. Isso é muito importante.
Isso feito quando não ocorreu a queda ou quando a vítima conseguiu avisar o que ia acontecer e você conseguiu ajudá-la. Caso essa vítima já tenha desmaiado, já tenha desfalecido, já tenha perdido a consciência, você deve deitá-la lateralizada, prestar um atendimento onde você priorize, no momento, o conforto dessa vítima, evite que ela se machuque, que ela se bata, deixe ela lateralizada para que ela não ocorra em asfixia ou em engasgamento com sua própria saliva ou com a língua, afrouxe todas as vestes. Mais uma vez, tire joias, tire corrente, sapatos, deixe tudo do lado, de maneira que, se essa vítima for desenvolver um edema ou se essa vítima demorar nesse processo, esses objetos não vão causar transtornos. Lembrando, nunca ofereça para uma vítima inconsciente qualquer tipo de bebida, principalmente bebida alcoólica. Mais uma vez, a sabedoria popular diz: voltou do desmaio? Oferece uma vodka, oferece uma dosezinha de conhaque para revitalizar. Sabedoria popular que deve ser desconstruída e nesse momento não deve ser utilizada. Convulsão. O que são as convulsões? Como elas ocorrem? O que acontece no período de convulsão? Convulsões são contrações involuntárias dos músculos voluntários de forma desordenada, moderada ou violenta, com ou sem perda da consciência. Nossa, parece que ficou meio confuso? Então, os seus músculos são voluntários. Você controla, mas no período de convulsão, essas contrações são involuntárias. Você não controla. Elas podem acontecer de forma moderada ou de forma mais severa, mais agressiva, com ou sem perda de consciência. Nos quadros convulsivos, ou no período convulsivo, como a gente costuma chamar dentro da área hospitalar, os movimentos são incontroláveis. Eles podem variar na sua gravidade e duração. Como já falamos, eles podem ser mais ou menos severos. Na maioria dos casos, uma crise convulsiva ou um quadro convulsivo costuma durar de 2 a 4 minutos, se tornando gradativamente menor. Ou seja, ele tem um ápice, um período mais severo, mais intenso, onde a pessoa tem contrações mais graves e ele vai diminuindo, vai retraindo. Ou seja, as contrações vão diminuindo, se tornando mais, a musculatura vai ficando mais flácida, mais solta e o período cessa, certo? Quando os movimentos se acabam, a pessoa vai se recuperando. Geralmente o que acontece? Essa perda de memória é momentânea. Logo, a pessoa nem sempre vai se lembrar o que aconteceu. Geralmente, quem passa por um período convulsivo lembra do pós e quando acorda, mas não lembra desse período. As principais causas de convulsão. Febre muito alta, para você que vai estar acompanhando uma criança, isso é muito importante, isso costuma acontecer com maior frequência em crianças, como já falamos, é um corpo menor, qualquer alteração, por menor que seja, pode ser muito grande em relação da massa corpórea. Essa alta temperatura, que pode desenvolver uma convulsão, pode vir por processos inflamatórios, processos infecciosos, mais uma vez por hipoglicemia, ou seja, pela queda dos níveis de açúcar, por alcalose, que é um descontrole dos ácidos bases que circulam no nosso sangue, um erro de metabolismo, um traumatismo na cabeça, num acidente, numa queda, hemorragia, principalmente hemorragia intracraniana desenvolvida pós-trauma, edema cerebral, tumores, intoxicações por gases, veneno, substâncias tóxicas e algumas drogas alucinógenas, e também o quadro de epilepsia crônica. Lembrando que epilepsia é um quadro de sinais e sintomas crônicos, convulsão é um quadro momentâneo. Alguns sinais e sintomas de um quadro convulsivo: queda e perda de tônus e controle muscular. Ou seja, a pessoa geralmente tem uma diminuição considerável do controle da sua musculatura, tanto que ocorrem contrações involuntárias. Geralmente o olhar fica vago, aumenta a sudorese, ou seja, ela começa a ter um suor intenso, generalizado, a midríase das pupilas, ou seja, as pupilas abertas, dilatadas, enormes, falando: olha, estou aqui, me ajude. Os lábios ficam cianosados, voltamos lá agora na coloração da pele, cianose, azul, então os lábios ficam azulados, geralmente por uma baixa oxigenação que ocorre nesse período. Incontinência salivar, uma hipersalivação do nosso organismo tentando se proteger. A perda ao controle muscular, esses espasmos que acontecem. Também nesse período pode acontecer perda de controle dos esfíncteres, tanto do esfíncter anal quanto do esfíncter da bexiga, ou seja,
ou a vítima ou o paciente no período de quadro convulsivo pode evacuar ou pode urinar inconscientemente. E um detalhe muito importante, que é sui generis, que acontece no quadro convulsivo. Você tem um tônus muscular incontrolado, mas você também tem uma contração da musculatura facial. Então, ela vai ser divergente de todo o quadro que você está vendo. Então, você vai ter essa contração e essa retração das musculaturas da face. Os cuidados na crise convulsiva. Tentar evitar que a vítima caia desesperadamente. Se você, muitas vezes você não consegue, ela não consegue avisar, você não percebe, muitas vezes a vítima já caiu. Então, caso ela já tenha caído, você vai colocá-la deitada de lado, lateralizado, após o quadro de convulsão. No período de convulsão, enquanto ela estiver tendo espasmos, se movimentando desordenadamente, você vai tentar abrir espaço, abrir caminho, de maneira que essa pessoa, no período de crise convulsiva, não se bata, não se machuque. Depois do período de convulsão, onde cessam os períodos de espasmo, você coloca deitada lateralizada para que ela evite de se engasgar ou de fazer asfixia com a língua ou com o conteúdo salivar. Muito importante, afrouxe cintos, retire sapatos, tire joias e adornos que possam estar prejudicando o atendimento nesse momento. Muito importante, nesse período de hipersalivação da convulsão, nunca tente abrir a boca da vítima. Não coloque a mão dentro da boca, ela está inconsciente, ela não tem controle. Os espasmos são involuntários, então uma mordida pode ser muito severa e pode causar um grande dano ao socorrista. Também não coloque nenhum objeto na boca de maneira para tentar manter essa boca aberta. Colheres, colher de pau, nada. Mais uma vez, a sabedoria popular deve ser desconstruída. Deixe a pessoa, lateralize e mantenha para que ela não se asfixie e nem se engasgue com a sua própria saliva. Mais uma vez, não jogue água nem ofereça líquido a essa vítima. Espere que ela retorne, que ela volte ao nível de consciência, ofereça um ambiente arejado, ofereça segurança, tranquilidade. Caso ela tenha perdido o controle dos esfíncteres, diga a ela que isso foi involuntário, tente a manter de maneira que seja preservada a sua individualidade, trate-a de forma humanizada. Importante, as convulsões duram de 2 a 4 minutos e tendem a não ocorrer novamente. É muito importante que o socorro especializado já tenha sido acionado. Mas, se a convulsão ocorrer num período com mais de 5 minutos ou for uma gestante, é muito importante que esse socorro especializado chegue muito rápido e que a remoção desse paciente para o ambiente hospitalar seja imediata. Bem, essa foi a nossa 12ª unidade, onde falamos sobre desmaios e convulsões. Aprendemos sobre a diferença do desmaio e a convulsão, aprendemos quais os cuidados que devem ser aplicados em cada uma. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.